Olá! Você já ouviu falar em família acolhedora? Ser uma família acolhedora é abrir as portas do seu lar para oferecer proteção e carinho a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade por um tempo, mas com um impacto que vai durar para sempre. Pois temos um lema: um lar temporário, um amor para sempre. É uma missão que pode mudar o destino de quem mais precisa. Então, para que você possa aprender e saber um pouco mais, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com quem precisa conhecer essa causa. Ah, e o principal, deixe sempre suas perguntas no comentário, para que nós possamos interagir com você, para que você possa conhecer cada vez mais esse lindo trabalho que é ser família acolhedora. Hoje vamos estar respondendo mais uma pergunta, que foi enviada para nós. E a pergunta de hoje é: quais são as maiores dificuldades de ser uma família acolhedora? Bastante, tá? Mas dentro das dificuldades sempre vai ter uma resolução ou uma solução para que ela possa ser sanada. O primeiro de tudo que nós vamos iniciar aqui é o primeiro ponto. Cada criança tem uma história, tá? Muitas vezes marcada por dor, por abandono, por rejeição, mas ela sempre vai vir com uma história, tá bom? E isso não deve ser ignorado, isso deve ser levado muito em consideração, tá? Não deve ser explanado, sabe? Alimentado, mas tem que ser tratado, tá bom? Lidar com isso também vai exigir muita paciência e muita empatia, tá bom? Porque às vezes a criança ela vai ter algumas dificuldades, por exemplo, para dormir, para comer, se for um adolescente, para confiar, né? Se for uma criança ali de 2, 3 anos, para brincar, porque daí dependendo de alguma coisa, algum trauma, aquilo dali traz um gatilho para ela. E também há vários outros desafios, por exemplo, escola. Escola é um grande desafio, porque na escola tem que haver uma comunicação entre a escola e nós, família que acolhe. Por quê? Porque a escola, na maioria das vezes, não vai saber de tudo que está acontecendo com aquela criança ou de tudo que aconteceu com aquela criança. Então é algo que, pelo menos eu e a minha esposa, a gente tenta levar no maior sigilo possível. Só abre o que for necessário para que a escola, a professora, ajude a criança naquilo que ela precisa. Há uma comunicação entre a escola, e essa tem que ser uma coisa de comunicação para não gerar uma dificuldade maior, né? Para que a escola, a professora, a cuidadora, ali, as professoras, ali, as tias, as professoras, elas têm uma comunicação conosco, família, e a família tem uma comunicação com o corpo docente. E daí ali a gente trabalha como uma engrenagem junto. Isso é muito importante, tá? Então, a dificuldade só vai haver se não houver comunicação. Se houver comunicação, show de bola, vai dar tudo certo, fique tranquilo, tá? Com o acompanhamento dos órgãos oficiais, nós nunca tivemos dificuldades, tá bom? Nunca foi uma dificuldade, sempre foi uma ajuda, né? Por exemplo, vim buscar para levar para visitar os pais, vim buscar para ter uma audiência com o juiz, se for criança muito de colo, pequena. No caso de for uma criança maior, a gente acompanha junto na audiência com o juiz, né? Então tem todos esses acompanhamentos, mas a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Graças a Deus, nunca tivemos nenhum tipo de problema. Mas a maior dificuldade, de verdade, gente, que nós temos é com o julgamento de outras pessoas, certo? O julgamento de outras pessoas, ele é terrível. Ele é pior do que o estado ao qual a criança chega aqui na nossa casa, sabe? Porque a gente sabe que a criança é indefesa, ela não é culpada disso, mas agora a gente ouvir da boca de outras pessoas falar assim: olha, você está trazendo um problema para dentro da sua casa, ou você está trazendo uma maldição para dentro da sua casa, e isso não foi o que falaram, não. Isso não foi o que eu ouvi. Alguém que disse que ouviu falando e veio falar para a gente. A gente ouviu isso. Como é que você pode sentir amor por essa criança se não é teu filho, sabe? Então são coisas assim que a gente escuta e a gente vê que a degradação do ser humano a cada dia é notória, sabe? Que a gente dá mais vazão, mais importância para coisas do que para pessoas. Nós vemos que o ser humano está caminhando para uma podridão, aonde ele não tem mais empatia e nem amor por aquilo que é próximo, sabe? Então é com muita tristeza que eu falo isso aqui nesse vídeo,
que infelizmente tem pessoas que elas estão olhando para o seu próprio umbigo, sabe? Eu estou falando de pessoas que precisam, não estou falando de pessoa que tem condição de se reerguer e fazer a diferença. Eu estou falando de criança. Criança que não tem culpa de nada, criança que não teve culpa de nada de ter vindo ao mundo. Foi por uma inconsequência de dor de um casal, de um homem e de uma mulher, que decidiram viver a vida do jeito que queriam e acham que aquela criança é um problema ou um obstáculo e descartam ela como se fosse uma roupa ou um objeto qualquer. Nós temos relatos de pessoas que deixaram crianças em lata de lixo, colocaram em sacola e em lata de lixo. Nós temos relato de mãe que teve o filho na maternidade e a enfermeira, a médica, a obstetra chegou e falou assim, olha, pega o seu filho no colo. Ela falou assim, eu não quero ver isso na minha frente, tira essa coisa da minha frente, que eu não quero, sabe? Relatos, gente, de pessoas assim, entendeu? Então, assim, crianças que já são rejeitadas desde o ventre, crianças que são rejeitadas desde do seu nascimento. Então, assim, são coisas que às vezes a gente vê e a gente vê pessoas comentando o julgamento. O julgamento é horrível, é nojento, é tenebroso você escutar um negócio desse, sabe? E a gente fica muito entristecido com isso e é por isso que a gente preserva a criança, sabe? A gente não conta as coisas na frente da criança, a gente não comenta de assuntos inerentes a ela na frente dela, a gente não conta a história dela e tudo que está acontecendo para outras pessoas na frente dela, e pior, nem para outras pessoas a gente não conta. E isso, gente, que eu tô falando que é um posicionamento meu e da minha esposa. Eu não estou falando que esse posicionamento é o correto, mas é o que é da forma que a gente trabalha com as crianças. A gente não expõe elas, a gente não expõe a vida delas. A gente deixa ela ter uma vida tranquila, onde há cuidado, amor, carinho, afeto, limite, onde tem alimento, tem brincadeira, tem coisas para ela fazer, rotinas para ela, mas a gente em nenhum momento a gente tenta tirar dela o momento dela, a forma dela lidar com as situações, entendeu? Então a gente tenta lidar com as dificuldades de uma forma de contornar as dificuldades. Não querer fazer com que tudo seja mudado na marra, mas que, diante das situações, nós possamos ter um jogo de cintura e uma empatia, paciência, respirar fundo, contagem regressiva de 1000 para 0, e daí nós vamos tentar fazer a diferença na vida daquela criança. Mas sempre com muito amor, para que aquilo dali, tudo aquilo dali, possa ser um aprendizado para nós, família, e para que possa ser um tratar para cada criança. Tá bom? Eu espero você no próximo vídeo. Se você quer saber mais sobre o assunto, se você quer interagir conosco, então esteja aí nos comentários deixando sua pergunta, deixando sua opinião, pois é muito importante para nós saber o que você pensa e também tentar te ajudar na dúvida que você tenha, tá bom? Então, até o próximo vídeo e não deixa aí, de deixar aquele like da confiança para nós e se inscrever no canal.